E ofereço a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aqui me associar de modo integral à fala do senador Fabiano Contarato e dizer que ainda no final do mês passado, o senador Randolfo Rodrigues apresentou a essa comissão um requerimento para que o senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, viesse aqui para nos explicar todo esse episódio que envolveu a realização do Enem, as matrículas para o SISU e tudo mais que aconteceu paralelamente a isso. Eu vi que na pauta de hoje o requerimento não estava para ser votado. Resolvi, então, apresentar um novo requerimento com essa mesma preocupação e, ao mesmo tempo, apresentar ao plenário da Casa, e para isso eu vou buscar o apoio de líderes dos partidos aqui nessa casa para que nós convoquemos o senhor Abraham Weintraub para uma comissão geral em que ele possa aqui responder pelas ações, pelas omissões que o seu ministério realizou particularmente nesse caso. Aliás, com todo respeito, senhor presidente, mas eu entendo que é vexatória a situação do Ministério da Educação sob esse governo. Primeiro, nós tivemos a presença no Ministério de um cidadão colombiano que eu desconheço de onde ele tivesse agregado credenciais para se tornar ministro da Educação do Brasil. Foi um desastre, mas um desastre que nesse período talvez não tenha havido tempo para que ele produzisse um grande desastre, porque ele saiu pouco tempo depois. Mas o que veio em seguida, além de ser tão ruim quanto ele, aliás, o Brasil tem tido um azar nessa área da educação, escolhas mal feitas. O presidente Temer, que ganhou de presente do golpe que foi dado no Brasil, o governo federal escolheu um terrível ministro da Educação, da minha terra, o meu conterrâneo lá, mas foi terrível, desmontou coisas importantes, nada fez de novo, nada agregou, desmontou ações consideráveis que foram construídas ao longo dos governos do PT. E eu disse várias vezes aqui no plenário, o pior ministro da Educação da história do Brasil. Mas o presidente Bolsonaro, acho que se viu desafiado pelo presidente Temer e decidiu, eu vou escolher um pior. Aí escolheu o senhor Vélez. Esse foi terrível, mas nós achávamos que não poderia haver um pior. E veio um pior. E o pior é que esse pior que veio se acha. Isso é que ele teve aqui no Senado, teve na Câmara, confundiu nome de filósofo com nome de comida árabe e tal, né? Mas se acha, é arrogante, é prepotente. E agora conseguiu fazer, me perdoem o termo chulo, uma lambança, mexendo com o futuro de milhões de jovens nesse país. E não são apenas pessoas pobres, não, que aqui dizem que a gente só defende os pobres. Não, são os jovens de classe média que dedicaram a sua vida, que criaram uma expectativa de entrar na universidade, em particular numa escola pública, porque aqui todo mundo
defende o setor privado, mas quando se fala de ensino, todo mundo tem que reconhecer que é o ensino público universitário no Brasil que tem maior qualidade, que faz pesquisa, que produz profissionais qualificados, não é? E aí nós assistimos uma coisa de uma irresponsabilidade, de um descaso, de uma ação, inclusive, que quebra os princípios da administração pública. Ele resolve aceitar, avaliar, reavaliar a nota de um estudante a partir de um Twitter que ele recebeu diretamente de alguém que diz que é alinhado com o governo. E, por outro lado, ações na justiça que pediam a mesma coisa não foram realizadas. Então, qual é a credibilidade que nós vamos poder ter esse ano no que aconteceu no Enem? E também saber se, de fato, esse resultado do Enem está com a fidedignidade capaz de fazer com que as pessoas que foram selecionadas pelo SISU para universidades no Brasil e fora do Brasil. Veja, é uma lambança internacional. Uma lambança internacional. As provas do Enem são utilizadas, inclusive, para a entrada de jovens em universidades em Portugal, em outros países. E isso só foi possível porque o Enem tinha uma credibilidade, criado pelo ministro Fernando Haddad, aplicado com toda a isenção. Não quer dizer que não teve problemas, não, teve sim, porque um processo como esse, que envolve milhões de pessoas, provas em milhares de municípios do Brasil, lógico, acontece uma coisa ou outra, mas isso que aconteceu aí é uma demonstração de incompetência, de irresponsabilidade, de falta de compromisso público, de prepotência. Então, eu acho que o Senado Federal não pode, senhor presidente, e para isso eu apelo a Vossa Excelência, deixar de ouvir esse cidadão. Ele tem que ser convocado ou para essa comissão ou lá para o plenário, para que ele diga o que aconteceu, porque nós não sabemos sequer se isso vai ter um fim, porque quem está se achando prejudicado vai até as últimas consequências para garantir a sua vaga. O coitado que entrou, que não tem nada a ver com a lambança feita pelo ministro também, vai ficar com a sua vaga que foi obtida ameaçada, porque ele não sabe se a justiça vai utilizar um critério que vai fazer com que ele perca a vaga que obteve, enfim. Então, senhor presidente, a não ser que o presidente da República demonstre sensibilidade e mande esse cidadão de volta para o lugar de onde ele veio, mande ele para assistir às aulas desse charlatão chamado... Como é o nome dele? O feiticeiro e astrólogo lá da Virgínia, nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho, que ele vá tomar aula lá com o Olavo de Carvalho, mas que ele passe o mais distante possível de uma escola pública ou privada, de uma universidade, de qualquer órgão que ele, com a sua ignorância, porque é uma ignorância arrogante, porque se acha. Hoje no Brasil, lamentavelmente, se valoriza a ignorância, a mentira, a falta de conhecimento histórico. Isso tudo hoje está valorizado no Brasil. Então, a não ser que o presidente da República tome consciência de que não dá, e mande esse sujeito embora, caso contrário, ele tem que vir aqui. Tem que vir aqui prestar contas das besteiras que ele falou. E vejam como é a coisa. Além de tudo, ele é um dos cabeças das fake news, das mentiras no Brasil. O presidente da Câmara disse que era um desastre a gestão dele, que aquilo desmoralizava o Brasil. No outro dia, as redes sociais transformaram Rodrigo Maia
num alvo, uma coisa absurda, desrespeitosa, uma coisa inaceitável numa democracia, o presidente da Câmara. Então, além de tudo, esse Weintraub é um dos cabeças desse negócio. Saíram em defesa dele essas redes sociais que estão por aí manipuladas pela extrema-direita no Brasil. Então, senhor presidente, o sentido da minha fala é na linha de pedir que Vossa Excelência possa colocar o mais rapidamente possível em votação essa convocação. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vou ser rápido. Como o senador Randolph fez esse requerimento de convocação e ele aqui não está, eu pediria a sensibilidade de Vossa Excelência e dos colegas que eu vou subscrever esse requerimento de convocação do ministro